Olá, boa noite. Estamos entrando aqui para mais uma live. Hoje uma live muito especial que vamos realizar com Bibiana Machado, que é do Instagram Espiritualidade como Caminho. Hoje nós vamos falar sobre a chama violeta. Como essa chama ela é alquímica. O quanto essa chama ela pode transmutar muitas situações na nossa vida. Boa noite, Sabrina, boa noite, Rebalone, Sônia, todo mundo que está chegando, Leide Batista, sejam bem-vindos, Juliana. Então, hoje, além de nós explicarmos para quem não conhece ou para quem conhece também sobre a chama violeta, nós vamos fazer no final da live uma ativação com decretos para a chama violeta. Boa noite, boa noite. Essa ativação da chama violeta que nós vamos realizar no final da live é para você poder transmutar todas as situações da sua vida, trabalhar a chama violeta nas suas emoções, na sua parte mental, nos seus relacionamentos e na sua saúde. Então, nós vamos explicar um pouco como ela trabalha, de onde vem essa chama violeta e depois nós vamos fazer essa ativação. Então, a todos aqueles que quiserem participar, é só ficar aqui na nossa live que logo, logo nós vamos receber a nossa convidada, aqui a Espiritualidade como Caminho, que já está. E aí nós já vamos poder conversar um pouquinho mais. Vamos aguardar só um pouquinho. Deu certo. Boa noite, Bibiana. Tudo bem? Boa noite, Ana. Tudo ótimo. Mais um encontro aqui. Vamos ver se você está me ouvindo. A tua voz eu não estou ouvindo mais. Deixa eu ver. Não está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Então, vê se o meu Tá. som tá bom também. Vamos aproveitar e fazer todo esse testezinho antes da gente iniciar, né? Ó, a Denise tá aí, a Sônia, várias pessoas. Caio, obrigada por estarem aqui na nossa live. A Yara também entrou, minha cunhada linda. Isso mesmo. Então, Bibiana Machado, esperar só mais um pouquinho para você se apresentar, porque nós temos mais um público aqui que vai estar participando com a gente, que é o público ali do Amigos de Luz, e aí sim, nós vamos nos apresentar e falar um pouquinho dessa live maravilhosa que nós vamos falar sobre a chama violeta, que é essa chama transmutadora, maravilhosa. E estava falando para o pessoal também que no final nós vamos fazer uma ativação, né, da chama violeta, para que todas as pessoas possam estar ali utilizando no seu dia a dia. Isso mesmo, Ana. Que bom estar aqui, agradeço o convite, sempre muito bem-vindo, essa oportunidade de estarmos falando de espiritualidade e, mais uma vez, de como trazer essa prática da espiritualidade, né? Isso que é muito interessante, muito importante, a gente está sempre trabalhando, é uma ferramenta de autoconhecimento, de trabalho mesmo, de purificação. E a chama violeta tem essa função mesmo de transmutar. É o verbo principal da chama violeta. Exatamente. E para todos aqueles, né, que já nos acompanham, que nos conhecem, para quem também não nos conhece, é muito interessante a gente entender que saber ter conhecimento sobre espiritualidade, mas não conseguir trazer para o dia a dia, fica uma lacuna aonde nós perdemos essa oportunidade de estar trazendo para a nossa vida esse benefício. Deixa eu só ver aqui aonde eu vou aceitar o... Opa, botei aqui. Tá fluida. Fiz 1000 coisas erradas. Não, você só tirou o foco. Aí. Pode deixar mas flores. entrou isso aqui, mas eu preciso aceitar aqui o Amigos de Luz. Uhum. Vai falando aí, Bibiana. Ó, tem gente entrando, já vai, que eu já... Roberta,
Thelma Balbino também está conosco, obrigada. A Ana está ajustando aqui. Ah, já achei. Aonde é? Acho que é aqui. Vamos ver Boa se vai noite, entrar. Silvia. Agora entrou. Isso mesmo. Gente, desculpa, mas toda vez que é com 3 pessoas fica meio complicadinho, né? Não, Mas deu tudo certo. Perfeito. Então, agora sim nós vamos iniciar nossa live, vamos falar um pouquinho. Eu ainda não vou tirar os comentários, né? Que às vezes atrapalha um pouquinho, que fica bem no rosto da Bibiana, mas para a gente ir falando aí um pouquinho com o pessoal que está entrando. Hoje nós vamos falar sobre a chama violeta. Então, quem conhece a chama violeta, que já ouviu falar, fala um oi aí pra gente. Quem acha que pode estar mandando essa live para alguns amigos para entender como é essa chama transmutadora que pode auxiliar na nossa vida prática, né? Manda aí um aviãozinho e vamos chamar que já já nós vamos começar. Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Luíse, para quem não me conhece, terapeuta integrativa, educadora floral e também com um trabalho sempre voltado para a espiritualidade, né? Aquilo que nós estávamos comentando de colocar a espiritualidade em nossa vida prática para que ela possa facilitar a nossa vida. E convidei essa minha grande amiga de alma, que se chama Bibiana Machado, que é do Instagram Espiritualidade como Caminho, para que a gente possa hoje falar um pouquinho sobre a chama violeta e no final da live nós vamos fazer uma ativação da chama violeta com decretos. Oi, Marcelo, tudo bom? Então, gostaria, Bibiana, que você se apresentasse, por favor. Eu estou aqui em Floripa e ela está lá em Rondônia. Estou aqui em Rondônia. Pois é, então boa noite a todos. Tem algumas pessoas queridíssimas que eu estou reconhecendo aqui. E para quem não me conhece, eu sou Bibiana Machado, eu sou terapeuta integrativa, trabalho com os florais de Saint-Germain, com outras práticas integrativas também, como acupuntura, biomagnetismo. Mas os florais de Saint-Germain realmente é a minha terapia bem forte, atendo bastante já há algum tempo. E sempre também compartilhando com a Ana, que é minha irmã de alma, que os florais de Saint-Germain nos trouxe esse reencontro, essa amizade, como outras pessoas também muito queridas que nós conhecemos nesse encontro de florais, né, Ana? E foi uma afinidade até por conta dos estudos que nós fazíamos, independentes, e depois continuamos a conversar sobre os estudos da fraternidade branca, os ensinamentos de Saint-Germain. E falar de Saint-Germain é também falar da chama violeta, porque Saint-Germain trouxe essa informação, né? Trouxe esse instrumento de purificação para facilitar o nosso processo, a nossa travessia nessa jornada da alma, nessa forma humana, enquanto estamos aqui para também termos recursos espirituais para nos fortalecer, para conseguirmos nos purificar, nos elevar, trabalhar nossa frequência vibratória. Muitos são as ferramentas, os instrumentos que fazem isso. E a chama violeta é essa dispensação da espiritualidade como um recurso mental poderosíssimo que pode ser ativado em qualquer lugar, para muitas circunstâncias. Então, eu já usei particularmente em momentos da minha vida a chama violeta, inclusive por questões físicas mesmo. Graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa, mas algum tempo atrás, 2013, 2014, eu tive alguma questão no rins, assim, e eu lembro que era uma fase que eu decretava constantemente. Eu fazia minha sessão de decreto, assim, bem mais, assim, sistematicamente. Então, eu estava trabalhando muito essa energia espiritual, né, com todos os decretos da fraternidade, e eu usei a chama violeta especialmente para tratar os meus rins. Então, eu tive uma experiência maravilhosa, porque depois daquele dia, eu nunca mais tive problema. Eu nunca mais tive problema. Claro que todo mundo, né? Estou só compartilhando a minha experiência, a gente sabe que tem vários casos e que precisa de orientação e acompanhamento. Só estou compartilhando com vocês
a grata experiência que eu tive vivendo essa frequência da chama violeta e o poder que ela tem. Exatamente. Então, é muito interessante para quem não conhece. Eu tirei um pouquinho os comentários para a Bibiana poder aparecer melhor, mas agradeço a presença de todos que estão aqui. O porquê ser a chama violeta e por que essa cor e com essa função. Na realidade, a chama violeta ela é uma chama de um dos raios, dos 7 raios. Né? Então, se a gente imaginar que a gente pegar um prisma e a luz passar, não dá, desculpa, um cristal e a luz passar, não dá aquele prisma com várias cores. Então, nós somos, lá na nossa consciência maior, nós temos o plano causal com essas 7 esferas dos 7 raios, que cada raio tem uma cor, uma chama, um mestre que cuida, uma qualidade, uma virtude. E a chama violeta, ela pertence ao 7º raio, que o patrono desse raio, quem cuida é São Germain, né? E nós estamos agora na nossa nova era, que é a era de Aquário. A era de Aquário é a era onde São Germain pediu permissão para que ele pudesse trazer esse conhecimento da chama violeta para que a gente pudesse estar utilizando. Ele pediu lá já desde 1930 que ele quis trazer esse ensinamento muito antigo, que já é desde a Lemúria, desde a Atlântida, mas que era um conhecimento tão poderoso e que teve que ser tirado, de certa forma, dos humanos, porque já, como este e outros poderes, foram usados aleatoriamente, aonde a gente perdemos essas dispensações. Só que assim, o porquê que a chama violeta ela pode atuar transmutando, trazendo liberdade, trazendo vamos dizer assim, uma limpeza, uma purificação. Na nova era, na era de Aquário, já é chamada a era da liberdade. E Saint Germain, sendo esse patrono que patrocina essa era, e ele já sabendo como nós estamos vivendo agora momentos muito cruciais do nosso planeta, em vários níveis, né? A níveis de saúde, a níveis de consciência, a níveis de justiça, de muitas pessoas precisando de muito despertar, ele pediu a concessão para que esse ensinamento viesse até nós, para que a gente pudesse utilizar a chama violeta de uma forma prática, para que nós pudéssemos, cada pessoa, utilizar para ela, para poder facilitar a sua vida. Porque a gente sabe, né, que nós carregamos memórias, para quem acredita desta e de outras vidas, e essas memórias muitas vezes são de sofrimento, né? São memórias que nos bloqueiam, não nos deixam ver o que temos que ver, ficamos presos no corpo dos desejos, nos ressentimentos, em emoções negativas. E a chama violeta tem o poder de, se for invocada, né, que pode ser invocada em decretos, em fiats, em visualizações, ela pode atuar lá naquela substância intercelular, nos elétrons, onde foi acumulado toda essa substância negativa que nós mesmo criamos, né? Então, Saint Germain, ele teve essa dádiva, essa concessão para nos trazer a chama violeta, e a partir daí, muitas linhas começaram a divulgar sobre a chama violeta, né? Nós temos muitas linhas, a Ponte para a Liberdade, a Summit, sim, e várias outras linhas que pontuam dentro da fraternidade branca, trazendo esse ensinamento. Mas, como eu comentei com vocês, não adianta a gente saber um ensinamento se a gente não coloca em prática. E a Bibiana teve a sua experiência, eu tive a minha experiência, inclusive dentro de uma gravidez, onde eu pude utilizar, onde eu consegui milagres maravilhosos, tanto com o meu filho, quanto comigo mesmo, que tive que passar por uma cirurgia neurológica, e a chama violeta estava sempre atuando, e eu consegui minimizar as sequelas da minha saúde física, eu consegui minimizar muito sofrimento, tendo uma maior aceitação do que eu estava passando. Então, né, Bibiana, a gente teria que estar falando aqui para o pessoal onde ela atua, né? Então, assim, que você também pode me complementar. Ela atua no físico, no emocional,
no nosso mental e nosso corpo de memória, que são os nossos 4 corpos inferiores, que é o que a gente está aqui, né? Nessa jornada, utilizando, a nossa alma está utilizando esses 4 corpos para poder promover a sua evolução, né? Então, assim, a chama violeta é uma frequência muito elevada que tem esse poder de transmutar energias, bloqueios nesses 4 corpos. E, além disso, também no nosso planeta, no nosso ambiente, em todas as situações necessárias. Você, Bibiana, tem o costume de fazer diariamente algum decreto, alguma invocação? Como que você utiliza a chama violeta no seu dia a dia? Sim, eu faço sempre os decretos da fraternidade, né? O tubo de luz, o tubo de luz já invoca também a chama violeta. E sempre, Ana, interessante você falar. Então, assim, sim, eu pratico isso, por isso que nós até estamos falando sobre isso. Eu vivo essa consciência de me trabalhar através dos decretos. Tá? Então, desde que eu conheci os ensinamentos de Saint Germain, através do livro de ouro, de tantos outros livros, Alquimia de Saint Germain, Mistérios Desvelados, tantos livros, né, da fraternidade, a gente entende o poder da palavra falada e esse recurso que nós utilizamos em criar uma nova frequência vibratória através da nossa intenção e da nossa palavra. E aí, como você bem disse, eu acho que essa é a junção que dá certo, né? Entender como isso acontece. Então, a chama violeta o fogo violeta, a chama violeta é uma frequência que ela existe. E aí nós aqui que vamos tendo esse conhecimento, então, bom, se ela existe, ela tem essa capacidade de transmutar essas densidades aqui criadas pela nossa vida, por essa dualidade, as cristalizações pelo sofrimento, pelo pensamento negativo, essa identificação com a matéria, né? com tudo que é mais denso. Então, se a gente consegue entender que, através do nosso livre-arbítrio, através da nossa intenção e da nossa palavra, a gente vai se conectando e acessando essa frequência. Nós vamos, na verdade, nos trabalhando para invocar essa frequência que já existe. Por isso que ela tem esse poder, né? Porque, na verdade, nós vamos nos trabalhando por escolha consciente, trazendo conhecimento e nos conectando a essa frequência que existe. Por isso que ela tem esse poder de ir transmutando os nossos pensamentos negativos, os nossos padrões emocionais mais densos e também cristalizações no corpo físico. Porque nós sabemos que esses 4 corpos inferiores que nós estamos aqui, a maneira como nós estamos nos manifestando neste momento, eles são, a gente divide assim didaticamente, porque claro, cada um tem uma função e uma frequência, mas há uma complexidade de um atuar no outro, né? Somos totalmente interligados com isso. Tá me ouvindo? Exatamente. Eu tô vendo que tá travado. Não, tá ótimo. Eu tô ouvindo sim. Deixa eu até pôr aqui para ver se alguém comenta alguma coisa, se não está ouvindo, alguma coisa, mas está tudo certo. Então, é muito importante também, que eu me esqueci de falar, que a chama violeta, ela é uma chama do Espírito Santo. Então, ela é uma energia de uma frequência vibratória muito alta. E nós temos que entender, né? Deixa eu só tirar novamente aqui que você fica mais limpa. Nós temos que entender que essas cristalizações que a Bibiana comentou e que eu também comentei, que vêm de pensamentos, de sentimentos, de atitudes negativas que nós vamos realizando e nós vamos também criando karma, que a gente tem que falar um pouco sobre o karma, que é a principal função da chama violeta é a transmutação do karma. E o karma nada mais é do que a lei da ação e reação. Então, se eu faço se eu emito um pensamento, ou um sentimento, ou uma atitude negativa, ela vai dar a volta ao mundo, ao planeta, na lei do círculo e vai voltar para mim. Então,
o que acontece? Toda ação tem uma reação, mas se foi negativa a minha ação, essa reação, além de voltar negativa na mesma polaridade, ela vai trazendo tudo aquilo que é compatível a ela, que ela vai sintonizando. Além do karma interrelacional que nós vamos criando nos relacionamentos, né, que a gente vai gerando. Então, isso tudo é o que vai bloqueando nossos corpos sutis e o nosso corpo físico. E para quem, né, conhece um pouco aí da yoga, das terapias integrativas, nós sabemos que se nós temos os bloqueios, todo o nosso chakra vai se bloqueando, a energia que vai passando não vai passando como deve, e isso gera o quê? Problemas físicos, problemas de enfermidades e problemas de doença. E o mais importante, parece assim, às vezes a gente vai falar de chama violeta, quando eu conheci eu também falei, ah, meu Deus, como que uma cor vai mudar a minha vida, né? Então, sempre quando eu falo muito sobre chama violeta em algum local, eu falo assim, olha, faz um teste, pega uma situação da tua vida e faz aí um mês de que nós vamos fazer daqui a pouquinho a ativação. Vocês vão ver que são 2 frases super simples que você pode usar em todos os âmbitos da sua vida. Faça um mês de chama violeta para essa situação. E depois, quando acabar esse mês, você vai perceber como essa situação está e como você está em relação a essa situação. Porque se a chama violeta, ela consegue limpar, o que ela faz? O nosso fluxo energético começa a ficar mais fluido e, consequentemente, nós temos uma maior liberdade de trazer a nossa chama divina, ou nossa essência divina, nossa espiritualidade para fluir com mais facilidade. Então, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou, isso várias pessoas falam, por que eu sei o que eu tenho que fazer e não consigo? Né? Por quê? Por causa dos nossos padrões, nossas crenças, sim, e também por conta de nossos bloqueios, que nós mesmos criamos, porque está aqui na mente, mas eu não consigo transferir para a minha emoção, juntando com a emoção e trazer no comportamento, na atitude. E se a gente consegue ter esse fluxo energético mais limpo, né, não só no corpo físico, mas nos corpos emocional, mental e etérico, nós conseguimos fazer essa coerência com mais facilidade. Então, aquilo que eu quero, eu começo a conseguir fazer com mais facilidade. Então, a chama violeta, ela é da liberdade também nesse sentido. Ela trabalha a liberdade da nossa alma poder fluir na vida com mais autenticidade, com mais facilidade e limpar os registros de memória. E esses registros, né, Viviana, também envolvem padrões, crenças e tudo aquilo que a gente foi acostumado a pensar, acostumado a achar que é daquela forma, né? Então, eu peço a todos, né, que até eu quero ouvir a Viviana, mas peço a todos que se ficarem aí na ativação e perceberem que são 2 frases que você pode usar no dia a dia, faça esse teste. Depois manda lá um feedback para nós, porque quando eu comecei a utilizar, é que realmente eu acreditei que a chama violeta funcionava. Porque se a gente não coloca em prática, fica ali desacreditado, né? É aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? Até na nossa live anterior eu também falo. Você falou dos padrões, realmente os padrões é como se fosse uma couraça, né? Assim, então ele nos envolve de uma tal maneira que por mais consciência, então ali na essência a gente sabe o que tem que fazer, mas aquele padrão parece que ele tem um vórtice, uma força que nos prende ali nele mesmo. Puxa para baixo, exatamente. Exatamente. E aí eu lembrei de falar o que, comentando aqui da nossa live passada, a questão da resistência. Porque a crença, assim, então, ou a dúvida, ou será que isso funciona mesmo? Ou qualquer coisa que você faça com resistência, ou seja, quando você não solta para esse fluxo acontecer, é mais difícil, porque é bloqueio. A resistência é um bloqueio mental. Por quê? Porque a nossa mente, dentro da dualidade do entendimento e da racionalidade que é a proposta da nossa mente, ela, enquanto ela não vê um sentido ou uma lógica,
ela não confia. Só que aí que está a questão, porque nós não somos somente. E a nossa parte espiritual que sabe que existe, que sabe, que entende de energia, que sabe que nós que traz essa intuição de que dá certo, de que funciona. Por isso que fica o conflito, por isso que algumas pessoas tentam e não conseguem, desistem, e outras tentam e dá certo, e expandem, e contam, e usam, e utilizam, e se melhoram. Né? Então, é exatamente por conta da resistência. A resistência é o nosso maior obstáculo aqui. Por quê? Porque entender isso de um lado lógico, racional, é mais difícil. Agora, o convite é: sintam, experimentem, façam e sintam. Vê o que vocês sentem. Todo mundo vai sentir? Provavelmente não. Mas alguém vai sentir, alguém vai se beneficiar. Né? E é essa partilha que nós estamos fazendo aqui. Eu me beneficiei, me beneficio ainda hoje, e é um instrumento fantástico que está disponível para qualquer consciência que queira utilizar. Isso é maravilhoso. Então, se entregar, Exatamente. conseguir visualizar. Tem muitas pessoas que falam, como nós já estamos na era de Aquário, né, Ana? Que quando elas fecham os olhos, eu que tenho meu consultório, as pessoas deitam ali, fecham os olhos. Algumas dizem, eu tô vendo umas cores, eu tô vendo uma cor violeta, porque já estamos envoltos nessa frequência da era de Aquário. Então, são pessoas que já estão mais sensíveis, mais conseguindo captar mais, né? Mas se não, imagine a chama violeta, imagine o fogo violeta, né? Inclusive, tem alguns livros até que eles dão umas dicas, né? Mesmo aquele da balasteira do Saint Germain, eu sou Saint Germain, tem bastante dicas de como usar a chama violeta. E ele fala assim: você pode imaginar um disco violeta no chão, visualiza, imagine dando um passo e ficando em cima desse disco para que essa energia te acesse em todos os níveis. Você pode imaginar na sua frente, depois que você conseguiu visualizar mentalmente, você entra nessa chama violeta e deixe que essa energia te trabalhe, te purifique. São visualizações. Ou você pode, como nós vamos fazer a ativação daqui a pouco, falar. Enquanto você fala ativação, você também pode ir imaginando esse fogo violeta e entrando para fazer as duas coisas, criando a frequência ativada pelo poder da palavra falada, né? Naquele momento consciente, presente, você usando o teu livre-arbítrio, a tua palavra, para acessar essa frequência, usando o teu poder pessoal de invocação da chama violeta, que isso é também interessante. Todo mundo tem o poder pessoal para invocar essa frequência. Não é, fulano tem, fulano não tem, quem é que... Todo mundo que tomar essa consciência já tem esse poder de invocar essa chama violeta. Claro, quanto mais se trabalha, mais na frequência a pessoa fica, né? Então, Exatamente. com mais facilidade ela consegue sentir, visualizar e fazer, mas tudo é uma questão de prática. Tudo é uma questão de prática, mas todo mundo tem esse poder de acessar. Exatamente. Eu vou abrir aqui só um pouquinho para ver se tem algum comentário, alguma pergunta, porque aí, se não tiver, nós vamos iniciar a nossa ativação da chama violeta para aqueles que querem sentir como é. A princípio, olhando aqui no final, não tem nenhuma questão. Então, eu vou desativar novamente e nós vamos fazer uma ativação da chama violeta. Eu, Ana Luísa, Bibiana Machado, como que nós vamos fazer? Né? Nós vamos, primeiramente, dar uma conectada, invocar, tentar visualizar, e aí nós vamos repetir algumas frases algumas vezes. E vocês podem estar repetindo, se possível, em voz alta, porque vocês vão também estar ativando o poder da palavra falada. Como a Bibiana comentou, existem muitas técnicas de nós invocarmos, mas
principalmente a conexão, o poder da intenção, né? Se tornar aberto como um cálice para que você receba a chama violeta e que ela possa permear todos os seus corpos, limpando de tudo aquilo que pode ter algum bloqueio, de toda energia que não está bem elaborada em nossos corpos, em nossos campos, em nossa casa, em todo o planeta. Então, eu vou tentar ver se eu não erro aqui, que eu vou tentar... Não, não é aqui. Vamos ver se é aqui. Também não. É que eu queria pôr uma imagem para o pessoal visualizar, mas eu não estou sabendo onde eu ponho a fotinho aqui. Ah, que dó. Vamos ver aqui. Não, também. Eu já até programei, mas não foi desta vez de novo. Vamos, última vez aqui. Vamos ver. Mas como um auxílio para as pessoas que não têm, que não estão familiarizadas com a chama violeta, tentem imaginar e lembrar de uma vela acesa, né? Imaginem primeiro o fogo na vela acesa. Que todo mundo tem essa lembrança, porque em algum momento a pessoa já visualizou, né? Só que daí, naquela chama da vela, você imagina na cor violeta, né? É isso. Isso mesmo. E fogo violeta acontecendo, só que pode expandir, né? Não só na chaminha ali da vela, você pode, inclusive, se sentir envolta nessa chama, como algo que te envolve completamente. Inclusive, como você também falou no começo da live, também é possível começarmos, então, de algo pequeno, então, ou seja, de uma região do corpo, para quem precisar. A gente pode depois se ver inteira e depois expandir para a casa, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o Brasil, depois para o planeta Terra. Então, a gente pode ir sempre expandindo essa visualização. É muito interessante e tem grande poder. Isso, e só para finalizar, antes da gente iniciar, que a chama violeta também, até como o nosso floral trabalha, ela trabalha em camadas. Então, quando a gente começa a utilizar a chama violeta, ela começa a atuar na nossa vida aqui, ela vai internalizando e indo para as camadas mais profundas de nossas memórias, de nossos karmas. Então, quanto mais nós utilizarmos, né, visualizarmos, ela vai estar limpando muitos processos inconscientes que nós nem temos noção e que vai nos liberando de situações karmáticas, de energias acumuladas em memórias, em traumas. Então, é muito importante a gente entregar essa intenção para que ela possa limpar. Porque eu costumo chamar a chama violeta de uma borracha de apagar cósmica. Ela apaga a nossa negatividade nas nossas memórias. Então, é maravilhoso, né? Quem não erra, todos nós erramos. Quando a gente escreve, a gente vai lá e apaga várias vezes para escrever melhor ou mais correto. Então, se ela pode limpar muitos de nossos erros conscientes ou inconscientes, é uma dádiva, né? Então, vamos utilizar essa borrachinha. Convido vocês novamente a colocar em prática e depois, se vocês fizerem esse teste, pode nos chamar, eu ali no a Underline Ana Luísa, a Espiritualidade como Caminho na Bibiana Machado, para contar para a gente, porque isso é muito importante, porque nós aqui hoje, né, Bibiana, estamos com a função de divulgar a chama violeta. Nós estamos com a finalidade e propósito de levar para muitas pessoas aquilo que é importante para a nossa vida já há muito tempo, né? Perfeito. Então, peço desculpas que eu não vou conseguir colocar minha fotinho aí, que eu tinha separado, mas não tem problema. Então, eu vou pedir para todos aqueles que querem participar da nossa ativação da chama violeta, para que agora, nesse momento, tente ficar um pouquinho mais em silêncio, sentado, conectado, para que você possa receber todo esse poder da chama violeta atuando em você, nos seus corpos, na sua casa, na sua família. Mas para isso, peço que você faça 3 respirações profundas, primeiramente. Inspire e solta. Inspire e solta.
E mais uma vez, inspire e solta. E nesse momento, se você puder fechar os seus olhos e imaginar da forma como você conseguir, da forma como fluir, de alguma forma, a cor violeta. Como a Bibiana comentou, como a chama de uma vela, como uma um lindo céu violeta, da forma como você conseguir. Tente se conectar com esta frequência e nesse momento invocamos o nosso amado São Germain, sua alma gêmea, amada Pórcia, o Elohim Zadkiel, Santa Ametista, Onritaz, dirigente do planeta Violeta, para que nesse momento, nessa ativação, para que a chama violeta possa estar transmutando em todos nós que estamos assistindo agora ou que for assistir em um outro momento, para que possa receber a dádiva desta frequência vibratória elevada, limpando, transmutando, nos trazendo e nos brindando com a liberdade da alma. E nesse momento, vamos repetir 3 vezes 2 frases e nós vamos mudando o que nós vamos pedindo para a chama violeta invocar, atuar em nós e em todos aqueles que estão aqui participando. Então, Bibiana pode iniciar. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Minha saúde é um ser de fogo violeta. Minha saúde é a pureza que Deus deseja. Minha saúde é um ser de fogo violeta. Minha saúde é a pureza que Deus deseja. Minha saúde é um ser de fogo violeta. Minha saúde é a pureza que Deus deseja. Minhas emoções são um ser de fogo violeta. Minhas emoções são a pureza que Deus deseja. Minhas emoções são um ser de fogo violeta. E minhas emoções são a pureza que Deus deseja. Minhas emoções são um ser de fogo violeta. Minhas emoções são a pureza que Deus deseja. Minha mente é um ser de fogo violeta. Minha mente é a pureza que Deus deseja. Minha mente é um ser de fogo violeta. Minha mente é a pureza que Deus deseja. Minha mente é um ser de fogo violeta. Minha mente é a pureza que Deus deseja. Meus relacionamentos são um ser de fogo violeta. Meus relacionamentos são a pureza que Deus deseja. Meus relacionamentos são um ser de fogo violeta. Meus relacionamentos são a pureza que Deus deseja. Meus relacionamentos são um ser de fogo violeta. Meus relacionamentos são a pureza que Deus deseja. Minha família é um ser de fogo violeta. Minha família é a pureza que Deus deseja. Minha família é um ser de fogo violeta. Minha família é a pureza que Deus deseja. Minha família é um ser de fogo violeta. Minha família é a pureza que Deus deseja. Minha prosperidade é um ser de fogo violeta. Minha prosperidade é a pureza que Deus deseja. Minha prosperidade é um ser de fogo violeta. Minha prosperidade é a pureza que Deus deseja. Minha prosperidade é um ser de fogo violeta. Minha prosperidade é a pureza que Deus deseja. Meu planeta é um ser de fogo violeta. Meu planeta é a pureza que Deus deseja. Meu planeta é um ser de fogo violeta.
Meu planeta é a pureza que Deus deseja. Meu planeta é um ser de fogo violeta. Meu planeta é a pureza que Deus deseja. Eu sou a chama violeta em ação em minha vida agora. Eu sou a chama violeta em ação em minha vida agora. Eu sou a chama violeta em ação em minha vida agora. Eu sou a chama vivente da liberdade cósmica. Eu sou a chama vivente da liberdade cósmica. Eu sou a chama vivente da liberdade cósmica. Gratidão à chama violeta, gratidão ao Mestre amado Saint Germain. Peço que nesse momento todos aqueles que estão aqui e que participaram desta ativação da chama violeta, inspirem e ancorem a chama violeta em sua vida agora. Se você puder, imagine ela percorrendo todo o teu corpo, percorrendo os teus 4 corpos inferiores, sua casa, seu bairro, sua cidade, o planeta, o universo. Respire e ancore a chama violeta como parte vivente em você. Lembrando que o poder de invocá-la depende de seu livre-arbítrio, que a cada momento que você invocá-la, visualizá-la, em qualquer situação, em qualquer região do seu corpo, você obterá o resultado da purificação e da transmutação. Agradeço a todos que participaram e gostaria que a Bibiane só comentasse dessas 2 frases, como elas podem ser utilizadas para outras funções, né? Que é: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Isso, essa frase, ela é um fit de luz muito poderoso. Nós mesmo aqui nessa proposta colocamos, direcionamos, então ela pode ser direcionada para a saúde, relacionamentos, para algum órgão, para alguma situação específica da sua vida. Também na questão da prosperidade ou da mente positiva. Então, tudo que quiser, tudo que sentir necessidade, que precisa ser transmutado, elevado, melhorado, esse fit de luz, essas 2 frases, tem esse poder porque já tem uma frequência própria. Então, tudo que nós colocarmos nessa frequência, com essa corrente, com essa egrégora já formada dessa frequência vibratória, é uma maneira de trabalhar situações bem específicas da nossa vida, né? E também a gente também pode trabalhar outras pessoas, né? Então, a gente quer uma mãe que quer trabalhar um filho, né? Alguém que está doente, a gente também pode intencionar a chama violeta para auxiliar outra pessoa. Exatamente. E também trazer que você pode auxiliar outras pessoas à distância, independente de você, uma pessoa que está no hospital, que está passando por uma situação, porque ele atua na purificação de tudo aquilo que não é a luz. Então, ele consegue atuar onde nós, seres humanos, muitas vezes não conseguimos atuar, né? E também temos aí muitos livros que vocês podem estar acessando, o livro de ouro de Saint Germain, muitos ensinamentos, tem também muitos outros decretos, muitas outras formas de trabalhar. Nós fizemos aqui uma ativação mais simples para que todos, mesmo que não conhecessem, pudessem utilizar e perceber o quanto é importante a conexão, a invocação, a palavra falada e a visualização. E provavelmente, que agora ficou muito em cima, nós não conseguimos fazer, em janeiro nós vamos fazer uma ativação
de, assim, de uma forma mais potente, com vídeos e tudo mais, para quem quiser trabalhar. E fica o convite para vocês começarem a trazer a chama violeta para você ou para alguma situação da sua vida, né, Bibi? Também eu gostaria de sugerir, quem conhece, né, Japamala, que é esse terço de 108 contas, o terço hindu, também se fizer um Japamala invocando a chama violeta, simplesmente pode falar chama violeta, chama violeta, chama violeta, já é uma forma de entrar na frequência da chama violeta. E então você pode também direcionar para onde você quer que essa transmutação ocorra também, utilizando o Japamala como uma ferramenta de ritmo, constância e repetições, né? Porque nós sabemos que a repetição também tem um Muito significado, importante. né? Muito importante, o poder do 3, 6, 9, os múltiplos de 3. Então, é muito importante porque é onde as coisas começam a acontecer mediante esse ritmo que é proposto, né? Da repetição. Exatamente. E eu queria também finalizar, né, da minha parte, essa questão que hoje está muito falada, né, da nova era, da quinta dimensão e tudo mais. A quinta dimensão, ou não, para quem não acredita, mas a expansão, a mudança de percepção, a mudança de sutilidade ou densidade começa dentro de nós. Então, a nova era, ela precisa também poder permear nossa consciência, nosso corpo físico. Então, quando nós utilizamos a chama violeta, nós podemos sutilizar mais os nossos corpos aqui, que a alma está utilizando, para que a gente possa realmente absorver o que essa nova era está trazendo, né? Essa expansão de consciência, esse despertar, essas possibilidades maravilhosas de que nós podemos utilizar na nossa intuição, na nossa transmissão de pensamento para as pessoas, como a Bibiana falou, a gente pode estar utilizando a chama violeta para as pessoas, para a distância, para o nosso planeta. Então, na minha percepção, a nova era tem que começar dentro de nós, para que a gente realmente possa abraçá-la por completo, né? Perfeito, Ana. Lindas palavras. O momento é esse. É o momento de cada um ir despertando o seu poder pessoal, expandindo a sua consciência, entendendo essa proposta da espiritualidade e compreendendo esse espírito que quer se expandir e dar vazão a isso. Sair da negatividade, né? A gente sempre tem que pontuar isso, essa dualidade, né, de luz e sombras que nós vivemos aqui. Corrigindo mesmo velhos hábitos, que nos prendem no negativo, então pensamentos pessimistas, hábitos mesmo que desqualificam a luz espiritual. Então, é essa percepção. Tudo é importante, toda palavra que nós falamos, não pensa, é brincadeira, eu falei, mas não quis dizer. Quanto mais nós usarmos as palavras exatamente naquilo que nós queremos dizer, né, com mais clareza, com mais verdade e com consciência no que nós estamos falando. Isso é Exatamente. se purificar, isso é uma evolução. É quando a gente então vai deixando para trás padrões antigos, mais densos, mais confusos ou mais adormecidos desse poder da consciência que nós temos e vamos utilizando essa expansão para sutilizar os nossos corpos, para que a gente consiga acessar o nosso eu superior. Por quê? Porque a densidade, ela bloqueia esse acesso. A intuição fica muito mais fluida para quem está se trabalhando, está deixando, e está fazendo isso no dia a dia. Né? Não só no momento ali, vou sentar e vou meditar. Não, é no dia a dia. Como é que você trata as pessoas que você encontra na rua, desde a hora que você acorda para dar um bom dia dentro de casa até na hora que você vai dormir, né? Exatamente. Então, assim, isso é espiritualidade na prática, né? Exatamente, porque a espiritualidade, na minha percepção, nada mais é do que consciência na prática.
Então, assim, quanto mais consciente a gente sabe do poder que nós temos de ajudar ou ferir, né? De machucar ou acolher, e a gente possa estar usando isso com todos, com a gente primeiro e com todos também, aí nós estamos realmente colocando a nossa espiritualidade, a nossa consciência na prática diária. E a evolução é isso, não são pequenos insights, pequenos momentos. É uma questão de disciplina, é uma questão de se olhar todos os dias, de tentar se melhorar todos os dias e usar todas as ferramentas que nós temos, a conexão, chama violeta, respiração, meditação, fazer Ora, bem ao próximo, ser gentil, amar, amar e amar. É isso, é né, isso mesmo. Bibiana? É Mas isso. acho que nós já encerramos o nosso prazo aqui. Eu vou só ver se tem alguma coisinha aqui. Vou ter que te. Não, pode tentar. Vou ter que colocar os comentários aqui, né? Porque às vezes alguém comenta, mas eu quero já de imediato agradecer muito quem esteve presente com a gente, né? E que teve a confiança de nos ouvir, trazendo esse ensinamento. Eu vou, se tudo der certo, essa live vai ficar salva ali no meu IGTV, quem não pôde assistir completamente. E volto a falar que quem quiser alguma outra informação, entrar em acessar com nós duas, ou tanto comigo ou quanto a Bibiana, Isso, estamos à disposição. é isso mesmo, Ana. Então, quero agradecer também as pessoas todas que nos acompanharam. É com muita alegria que nós estamos aqui falando sobre essa maravilhosa ferramenta de transmutação. O momento está aí para que nós ter essa chance de nos expandir, nos trabalhar. É um trabalho individual, interno, e é onde tudo acontece. Essa mudança acaba Exatamente. refletida no externo, né? Exatamente. E vamos ajudando o planeta, trazendo a nossa transformação. Então, gratidão a todos. Vamos Obrigada, encerrando a Ana, nossa mais uma live. vez. Imagina, eu que agradeço. E agradeço a todos que participaram. Beijo no coração, Bibiana. Obrigada, amigo de luz. E a todos aqueles que estiveram aqui. Boa noite. Boa noite.